O Brasil matou os seus heróis. Não é à toa que nas nossas novelas você não vê grandes heróis. Você não vê um Capitão América, por exemplo, não que vai ter um Capitão América numa novela, mas você não vê uma pessoa realmente incrivelmente admirável. O Brasil matou os seus heróis de propósito. E ele não matou os seus heróis, como eu disse, por acidente, mas sim de forma intencional, para que matasse também o povo brasileiro. Para que matasse a vontade do povo brasileiro de lutar por aquilo que vale a pena, de lutar pela justiça, de lutar contra a preguiça, de lutar contra as suas próprias fraquezas. O Brasil, a política brasileira, melhor dizendo, deu para o brasileiro não só formas de destruí-lo, como também o mantém através da propaganda, destruindo todos os dias mais e mais brasileiros e as crianças da nossa geração. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Como você sabe, esses vídeos que eu estou fazendo dessa série Lo-Fi é nós trocando ideia, bicho. E, enfim, eu converso, não tem script, não tem roteiro, zero edição, se errar, volta, fala, é uma conversa com uma pessoa. E hoje, literalmente, tem uma pessoa aqui comigo. A gente acabou de sair do treino aqui, deixa eu já mandar o duplo bíceps aqui do vídeo. Eu acabei de fazer um treino hoje com o Alan, né? O Alan é meu parça, já são, sei lá, aqui ó, 11h59 da noite, né? Aqui ó. Meia-noite, sexta-feira. Meia-noite de sexta-feira, e a gente nem sei se deu pra ver, mas a gente tava treinando, né? Trabalhamos hoje o dia inteiro lá na Autêntica. O Alan hoje, ele é sócio da Autêntica, então ele tem um produto conosco e até hoje ele foi, né, o nosso head de conteúdos. Enfim, ele está aqui comigo, a gente acabou de jantar, minha esposa chegou, os pais dela estão aqui em casa, aliás, o pai dela, e aí eles foram jantar numa pizzaria, muito boa, por sinal, fiquei babando. Mas estou em dieta e estava trabalhando também. Bom, só que como o vídeo não tem roteiro, obviamente, eu vou começar aqui fazendo a nossa comida, né? Então o Alan também está em dieta zero carbo. O Alan vai casar daqui 2 meses, né, irmão? 2 meses, maio, já 2 de maio. 2, 3 meses, então. 2 de maio. 2 meses, é. 2 meses. E daqui 2 meses ele vai casar. Então ele estava gordo, parecendo uma orca, uma capivara imensa. Uma bola. E aí agora ele vai ficar uma capivara maromba. Diminuindo. Né? Então ele está em zero carbos, estamos treinando, fazendo cardio em jejum, estou cuidando de todo o protocolo dele para que ele fique muito bem, não só de saúde, mas fisicamente gostosão, bonitão, né? Porra, a mulher dele merece um six-pack, né? Um abdômen de 6 gomos aí na lua de mel, né? Eles estão em castidade, né? Eles são católicos, então estão em castidade pré-casamento, porra, não que arrancar roupa tem que ficar bonito pelado, né, porra? Né? Enfim, aí a gente vai fazer a nossa dieta aqui. Deixa eu molhar bem a pedra. Para quem não sabe, e eu digo isso já para ti, a pedra a gente molha ela porque muitas vezes quando você compra uma pedra profissional para molar uma faca e você não molha, é como se você não hidratasse a pedra e quando você passa o metal nela você desgasta muito o metal e ele não fica de fato afiado o suficiente e também desgasta demais a pedra. Então você perde tanto o metal da faca quanto a própria pedra também. Essa pedra, para você ter ideia, eu tenho ela há mais de 10 anos e está parecendo que está nova. Por quê? Porque eu sempre molho bastante a pedra. A pedra ela tem que ficar úmida. O certo é deixar numa panela ou num bowl de água por 10 minutos, para a água infiltrar nela mesmo. Puxar dentro dela. Enfim, show. Porque ela funciona literalmente como uma esponja. A pedra ela é porosa, né? A pedra para molar. Enfim, pra galera de plantão aí que não sabe amolar faca, então é o seguinte, ó. Né? Aqui, ó. Vou te mostrar. Molhou a pedra, começa a puxar aqui um pouquinho de cada lado e sempre um lado, outro lado. Você nunca puxa do mesmo lado várias vezes, porque senão você desgasta o metal mais de um lado. E o fio da faca é literalmente como se fosse o meio do caminho, vamos dizer assim. Desgastou de um lado, tem que desgastar do outro, senão o fio não fica bom. Como minha faca já estava muito bem afiada, que eu sempre mantenho ela afiada, poucas passadas aqui já tornou ela um veneno de novo. Enfim, demais. Eu vou fazer um anchiozinho agora e eu falava, o Brasil matou os seus heróis. Por Cara, que o Brasil matou seus heróis? Vamos lá. Existe uma forma, quando a gente estuda propaganda mesmo, mas principalmente psicologia, existe uma forma, de fato, que você consegue, como um programa de computador, instalar nas pessoas para que elas funcionem melhor
ou funcionem de uma forma pior? Vamos explicar dessa forma bem lúcida, beleza? Então, há uma forma real de você programar uma pessoa para que ela seja uma pessoa melhor, consequentemente, viva uma vida melhor. E melhor, cara, eu não estou falando de grana não, né? Porque vocês são tudo materialistas e só quer dinheiro, eu sei. Não que não seja importante, mas, cara, tem gente que simplesmente não vai ser rica e é isso aí mesmo, entendeu? Mas de viver bem, com dignidade, fazendo boas escolhas, tendo uma boa esposa, um bom esposo, tendo uma vida emocionalmente estável, mesmo sem ter muito dinheiro, mas, enfim, dignidade. O ponto é, existe então um programa que é possível você simplesmente instalar numa pessoa para que ela viva então uma vida melhor, ou existe literalmente uma forma de você fazer a pessoa viver de uma forma ruim, com um programa que você instala nela. Então vamos lá. Por que o Brasil matou os seus heróis e como é que ele matou os seus heróis? A primeira coisa, quando eu programo uma pessoa para que ela seja virtuosa, ou seja, tenha bons comportamentos, lute contra a preguiça dela, lute contra a vontade de comer um doce. Porra, meu sogro acabou de chegar aqui com uma pizza da Veridiana, que é uma pizzaria premium de São Paulo, com uma pizza de chocolate branco com amora na minha cara, e eu em zero carbo, sem comer carboidrato, e eu não vou comer a caralha da pizza com raiva, obviamente, mas enfim. Por quê? Eu estou lutando contra uma vontade minha. Bom, só que a minha cabeça ela já está programada para isso, para resistir contra as tentações de benefícios imediatos e em prol de um benefício maior no futuro, que é um corpo mais saudável e um shape melhor. Beleza. O que eu quero te dizer é que existe uma forma de você programar uma pessoa para que ela queira ao contrário. Para que ela queira comer as porcarias, para que ela queira ficar descansando ao invés de lutar, para que ela queira ser fraca ao invés de ser forte. Como? Vamos lá. Através da propaganda, através de campanhas publicitárias, através de marcas que se posicionam para fomentar os vícios nas pessoas. Vou explicar um pouco essa história. Porra, a faca ficou um veneno. Último conselho aqui, antes de mergulhar no assunto, né, de gastronomia. Algo muito importante. Ó, isso aqui é maneiro. Você nunca fica cortando a carne assim, porque o corte fica feio. Então você não serra a carne, você pega desde a ponta, puxa uma vez, separa, puxa outra, separa, acabou. Puxou aqui, ó. Então, você nunca fica serrando a faca, porque, aliás, a carne, que senão ela fica toda serrilhada e fica ruim de comer. E frigideira, um dedo. Exatamente. Um dedo gordo. Para frigideira é um dedo gordo, é isso aí. Já tem que ensinar o homem a cozinhar, né? Vai casar, tem que cozinhar para a mulher. Enfim, eu conquistei a minha esposa dessa forma, pela barriga. O que você cozinhou pra Gabi no primeiro encontro que você teve com ela? No primeiro encontro com ela eu fiz uma massa. E eu lembro, cara, que eu tava quebradão de grana. Mas era o dinheirinho que eu tinha, eu fui no mercado. Foi bonitinha essa história. Aí eu fui no mercado e quando eu fui no mercado eu comprei uma massa de boa qualidade, uma massa de trigo bom, grano duro que chama, né? Eu comprei passata, que é o molho de tomate, só que só os tomates. Eu comprei tomates, comprei manjericão fresco e comprei contrafilé de boa qualidade, alho, cebola e um bom azeite. Eu fiz um molho de tomate porque uma das minhas cozinhas prediletas é a italiana. E aí eu fiz um molho de tomate de 4, 5 horas, aquele que vai reduzindo com tomate de verdade. Primeiro você doura o alho, a cebola com azeite, aí depois você joga lá o tomate mesmo, sem semente e sem casca, que a gente chama que é o tomate com cacê. E aí deixa ele lá pelado, cozinhando, 4, 5 horas até ele dissolver praticamente. Caralho. Com um manjericão fresco, vai colocando. Enfim, vira o molho. A massa no ponto perfeito, aí peguei aquele queijo grano duro faixa preta, ralei na hora, o bife saiu na hora. Bicho, na hora que ela falou, meu Deus, que delícia. A primeira garpada que ela deu, eu falei sim, já era, né? Converti o lead. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos parar de enrolar aqui, senão enfim, os nossos seguidores, né, vão mandar a gente tomar no cu. Um ponto importante, tá? Temperatura da panela. Desculpe interromper a programação de novo. Eu acabei de tochar aqui a chama do fogão. Toda vez que você vai fazer carne, se você deixa a chama baixa, e se a panela, quando você coloca a mão quase encostando, ela não quase queima a sua mão, ou a panela não está saindo uma certa fumacinha,
não está no ponto de botar o bife, porque senão você vai botar, na hora que você botar por não ter a temperatura correta, aquele suco, o sangue que está dentro da carne vai sair para a panela, ou seja, não vai selar a carne. Se não sela a carne, vaza o sangue, aí você come aquela carne de chuleta que fica parecendo aquele... Meio esbranquiçada, né? A sola de sapato, não fica saborosa. Bom, vamos lá. Seguinte, pessoal, vou direto ao ponto agora. O Brasil é um país que construiu fracassados de propósito. Quando a esquerda tomou o poder total do Brasil, ali bem no período do golpe militar, onde a esquerda parou de confrontar com armas, confrontou pouco com armas, mas eles confrontaram numa outra zona, confrontaram na zona psicológica. Por quê? Veio já da história Stalin, Hitler, de que eles começaram a reconhecer o que a gente precisa entender que o comunismo, que a esquerda é como se fosse um organismo vivo, é como se fosse um vírus da AIDS que se adapta. Então ele vai se adaptando, o mundo vai mudando, ele vai se adaptando. Ele não é a mesma coisa desde Lenin, quando fundou lá em 1918, 17, com o Manifesto Comunista. Não, ele vai se atualizando para entender o que tem que fazer para conseguir continuar a sobreviver. Né? Eu dei o exemplo do vírus da AIDS porque a AIDS é assim, né? A AIDS você passa... Peraí. Aí. O vírus da AIDS, ele não tem cura, porque quando passa um glóbulo branco, que é tipo o policial do corpo, ele se disfarça de bom moço. E aí quando o policial vai embora, ele volta a ser o bandido, né? Uhum. Então a esquerda é isso. Eles aprenderam a se camuflar, a jogar o jogo, né? Tem jogo de cintura. Então não é uma coisa fixa, é uma dialética, ou seja, me adapto no contexto. Perfeito. Compreendendo isso, você tem que entender que, Hitler veio com aquela coisa brutal assim, que diziam que não era um socialismo, mas enfim, matou gente pra caceta. Aí veio o Stalin, que era o sucessor de Lenin, e ele matou mais de 60 milhões de pessoas, de fome e assassinato. Mas eles perceberam uma coisa: quando as pessoas passam fome por muito tempo, que é o Holodomor, que é a fome massiva da Ucrânia, que eles mataram milhares de pessoas, tem até um filme muito bom para assistir, se eu não me engano, que é A Sombra de Stalin. Assistam esse filme, é fenomenal. É bom mesmo. E tem um livro também que é mais completo, que se chama Fome Vermelha, que retrata toda a fome que o Stalin provocou e as milhares de pessoas que ele matou de fome, além de assassinato, como eu disse. Bom, o que eles perceberam, Alan? Que quando você mata um povo de fome, ou quando você faz muito mal para um povo prendendo em campo de concentração, chega um determinado momento que as pessoas elas meio que fadigam disso. Então elas chegam num extremo tão grande que chega uma hora que eles fazem o quê? Reagem. Então começa manifestações, começa reações de ódio contra o governo. Bom, não eram burros. A esquerda sempre teve pessoas brilhantes, gente estudiosa brilhante para ajudar. E começaram a perceber que, cara, existia uma outra forma de dominar. Porque se eu domino a mente de alguém, eu já dominei a vontade dela. Então, a esquerda, o comunismo, aprendeu a fazer o controle de domínio da vontade. Eu vou fazer, eu crio a vontade que as pessoas vão ter. Entenda isso. Eu vou criar a vontade que você vai ter. Então, ao invés de você ter vontade de fazer musculação e fazer dieta, você vai ter vontade de ver pornografia e comer pizza. Bom, voltando então ali para a ditadura brasileira, que foi em 1960 e pouco, o que aconteceu exatamente? Os militares tomaram o poder, precisava mesmo, né? E enfim, fizeram cagada depois, mas neste mesmo tempo que eles ficaram mais de 20 anos no poder, ao mesmíssimo tempo o comunismo já estava com várias forças no Brasil, fez exatamente o quê? Ao invés de ficar entrando em conflito armado, entraram então no conflito intelectual. Entraram nas faculdades, entraram nos jornais, entraram na televisão, entraram nos filmes, entraram nas rádios. Porque a partir do momento que você torna todo o povo de uma forma, como eu vou dizer, uníssona, ou ouvindo a mesma coisa e aprendendo a mesma coisa desde jovem,
Então, o que eles fizeram é que... Deixa eu abaixar um pouco o fogo. O universitário de hoje é o político de amanhã. É a pessoa que vai votar amanhã. A criança que está na escola hoje é a pessoa que vai votar amanhã. Então, eles tiveram uma estratégia brilhante de longo prazo. Foi 20 anos de trabalho para eles chegarem onde eles chegaram, que hoje a gente vê eles dando muito certo. Né? O negócio deles deu muito certo, vamos dizer dessa forma. É até pensar de uma maneira muito mais sustentável, de pensar que, cara, a pessoa de hoje, né, ou seja, o seu cliente de hoje, ele vai morrer, entendeu? E se essa pessoa ela tem já a cabeça totalmente virada e odeia a esquerda e morte à esquerda, é muito mais difícil substituir a crença dela do que eu construir crenças em quem não tem crença nenhuma, né? Ou seja, essas pessoas que não acreditam nisso, elas simplesmente vão morrer, então tem que fazer essa nova geração. Exatamente. Então a gente teve ali uma geração de esquerda fortíssima na década de 70, 80, 90 e 2000. Paulo Freire. Aí veio a educação, enfim. A esquerda fez o que, em resumo? Mudou a educação e mudou a propaganda. E o que eu preciso fazer para que uma pessoa, então, ela seja gado, ou é o sujeito massa, uma pessoa massificada, uma pessoa de massa? Basicamente, de forma muito simples, eu preciso retirar as vontades superiores dessa pessoa. Vamos traduzir? Eu preciso fazer com que essa pessoa não deseje coisas boas e grandiosas. Eu preciso fazer com que essa pessoa não deseje o sacrifício. Preciso fazer com que essa pessoa não deseje o estudo. Eu preciso fazer com que essa pessoa não deseje ter paciência. Eu preciso fazer com que essa pessoa ela literalmente queira tudo na hora e receba todos os prazeres do mundo na hora. E aí então nós temos obviamente o mundo atual. E eu preciso fazer mais uma última coisa. Veja só, se você pega a mídia americana, cara, olha os símbolos de heróis que eles tinham, né? Você deve conhecer alguns deles. Rambo, Rocky Balboa, Capitão América, Liga da Justiça, enfim. Cara, isso é Batman. até legal. Enfim, você falando nisso, eu reassisti um filme muito antigo que chama O Último Samurai. Pô, filme Você lembra bom pra desse caralho. filme? Bom pra caralho. Acho que é com Tom Cruise, se eu não me engano. Não, eu acho que não é com ele não, mas enfim. Olha que louco. Ah. Eles pegam um ator americano do exército americano que se instaura para ensinar lá, né, dentro da área dos samurais, a atirarem e usarem os armamentos. Uhum. Porém, eles são incompetentes com aquilo, porque eles são samurais. Ele vai, tem outro samurai, invade aquilo, aí o americano vai com os samurais, aprende a lutar, se torna um samurai e no final todos os samurais morrem e só ele sobrevive. Então ele virou o último samurai. Então olha só como eles endeusam. Tipo assim, a gente é tão foda e quando a gente vai pra outra cultura fazer outra coisa, a gente ainda é melhor do que o próprio cara daquilo. Esse é o ponto. O que forma o imaginário das pessoas? O que forma o desejo de alguém? Nunca se esqueçam de algo que eu vou mencionar para vocês. O homem é um ser mimético. Traduzindo, as pessoas copiam as outras pessoas. As pessoas copiam umas às outras, o homem copia um ao outro. Então, eu copio o comportamento daquilo que eu assisto e ouço. Eu copio o comportamento das pessoas que eu convivo e aprendo. Isso é maravilhoso. Nós somos seres miméticos. Então, concluindo isso, veja bem. Se eu cresço numa cultura onde há filmes muito bons que trazem virtudes como, por exemplo, O Último Samurai, eu lembro bem do filme. A virtude do treino, a virtude do sacrifício, a virtude de você se dedicar, a virtude de você, então, passar perrengue, suportar e não encher o saco. E eu levo esse filme para mídia, as pessoas que assistem, então o que acontece? Elas vão aprender, né? Elas vão querer aquilo também. Ou seja, tudo aquilo que está na mídia, de alguma forma, está também no comportamento coletivo das pessoas. O ponto que importa agora para a gente falar de Brasil, para concluir o vídeo. Qual que é a treta, cara? A treta é o seguinte, o Brasil matou os seus heróis. Quem aqui que está me assistindo hoje sabe quem é José Bonifácio? Quem aqui está me assistindo hoje acha que Dom Pedro, o Dom Pedro I ou o segundo foi um filho da puta? Talvez você ache que é. Só que esses são heróis nacionais, grandes homens, que tiveram, como todo homem, acertos e erros,
mas foram por esses homens que hoje o Brasil é Brasil. Então o que eu preciso fazer para começar a manipular uma população através da propaganda? Eu removo da propaganda, eu removo da educação, eu removo da sociedade os heróis, as personalidades heróicas que fizeram algo verdadeiro pelo país, pelo mundo e pelas pessoas. Eu faço com que as pessoas não conheçam vidas maravilhosas e extraordinárias, vidas de homens grandes. Porque quando eu retiro a vida de homens grandes do senso comum, da escola, da faculdade, eu estou retirando também a oportunidade da pessoa conhecer o que é ser um homem grande, o que é ter uma vida grandiosa. Então fica muito mais fácil dessa pessoa não ter uma referência do que é grande, e a referência se torna o professor, que é um babaca, burro, esquerdista, idiota muitas vezes. A referência se torna a novela, a referência se torna a Carminha que viu numa novela antiga, a referência se torna a tia que briga e discute, a referência se torna o relacionamento da amiga que é normal brigar todos os dias, ou ter traição, ou ter esse tipo de coisa. Afinal, relacionamento que não tem briga não é relacionamento. Poxa, entende que a referência que o Brasil instalou no senso comum brasileiro é de gente fodida? Então, quando eu falo que o Brasil matou os seus heróis, melhor dizendo, o comunismo brasileiro matou os heróis do Brasil em benefício próprio, porque um Brasil que conhece os seus heróis, uma população que venera seus heróis, os grandes homens, começa a se inspirar para que se torne grande também. Então eu removo das novelas, dos livros, dos filmes, e ainda faço o professor de história do colégio falar mal do Brasil para a gente ser paga a pau de gringo e odiar a nossa nação. E por último, não menos importante, odiar também a religião, como se Deus fosse algo do passado. Essa porra aí já passou. Faz com que a gente imagine que a idade medieval ou a idade média foi um período de trevas, quando na verdade foi um período de luz, de iluminação das inteligências. Isso tudo foi construído de propósito, através de um programa intencional para tornar as pessoas mais burras. E olha só, para concluir, se eu não tenho a referência de pessoas boas, e todos os comerciais que eu assisto é iFood, o pop-up do meu celular o tempo inteiro mostrando porcaria, as notificações, o Instagram eu só vendo porcaria, ou bunda, ou homem bonito. Veja, todo o ambiente que foi construído pro afegão médio brasileiro foi um ambiente de referências que tornam aquela pessoa pior, tornam aquela alma pior, de propósito. Tem alguém por trás planejando isso, tem alguém por trás escolhendo isso, querendo isso, porque é muito mais fácil eu manipular uma pessoa que deseja só as coisas do ventre, só as coisas do intestino. É fácil eu dominar uma pessoa que a única preocupação da vida dela é sexo e comer. Pão e circo. Vira um bicho, né? Vira a porra de um bicho. E é muito legal você falar isso porque é como se são os roteiros que eu dou para a pessoa viver. Se ela não conhece novos roteiros, ela não consegue descobrir novas maneiras dela vivenciar a vida. Então ela fica com a cabeça limitada dela. É igual quando você era criança, né? Tu assistia lá o X-Men, tu assistia lá o He-Man, tu queria ser o He-Man. Porque você via as histórias do He-Man e você queria viver essas histórias dele. Agora olha os desenhos atuais, cara. É só coisa idiota, né? Cara, que desenho bosta. O Buzz Lightyear virou viado, entendeu? Exatamente. Porra, acabou com a minha infância. Entendeu? Então, esses são os roteiros que eles vão lidando, né? É Só que a pessoa não vai estudar, não vai ler nada, nem sabe que isso existe, né? É isso aí. E é aquela coisa lá do Olavo, né? Que ele fala que o ser humano, que ele não tem o mínimo de literatura possível, ele não é capaz de formar uma única opinião. Por conta que ele literalmente não tem outras histórias na cabeça dele. Ele não tem outras vidas que já foram vividas na cabeça dele. Então, todo o planejamento, e pessoal, só ratificando aqui, né? Quando eu falo viado, eu falo que destruíram um símbolo infantil, mexeram em algo de uma criança, de uma alma que é pura, de uma alma que é inofensiva contra esses símbolos, né? Então destruiu, perverteu o símbolo. E um dia eu posso dar uma aula de simbólica para explicar para vocês o que é a perversão do símbolo. Só você pedir no tema aqui embaixo nos comentários. Mas para concluir o vídeo, e o cara o cara que, por exemplo, está assistindo esse vídeo agora e ele poderia começar lendo o que para descobrir os novos heróis do Brasil?
que Ele tem não que assistir, precisaria- ler ou descobrir? Como que ele... Onde ele busca essas histórias, Malva? Ele não precisaria nem ler, cara, porque eu sei que você é preguiçoso. Provavelmente você não gosta de ler. Cara, assiste aqui no YouTube mesmo. Tem a série lá da Brasil Paralelo que se chama Brasil, A Última Cruzada. É de graça. Assiste essa merda. Você vai entender os heróis do Brasil, vai ver as grandes histórias dos grandes homens que fizeram o nosso país ser o nosso país. Começa por ali, aí depois, se você se interessar, você pode começar a ler. Aí você pode ler um pouco de Olavo de Carvalho, aí você pode ler um pouco de Machado de Assis, aí você pode ler um pouco de Lima Barreto. Aí você vai expandindo o seu repertório para você entender um pouco de Brasil, um pouco de literatura, um pouco de gente forte que já viveu por aqui. Porque nunca se esqueça, se você não tem um roteiro bom, ou seja, referências boas para seguir, você automaticamente vai ser uma consequência das referências que você colocou dentro de você. Bom, esse vídeo vai chegando ao fim e nós vamos comer também, que estamos morrendo de fome. E o que eu peço para você é, deixa o seu comentário, por favor, a principal coisa. Fala o que você achou do vídeo e aliás, traga temas que você gostaria de assistir por aqui também. E a última coisa, não menos importante, compartilha com algum empreendedor, dono ou dona de empresa, que precisa ouvir sobre isso. Porque nunca se esqueça, se eu não entendo sobre o ambiente que eu estou, como é que eu vou para a guerra? Se eu não entendo a cultura na qual eu estou imerso, como é que eu crio uma boa campanha, uma boa propaganda, um bom anúncio, um bom conteúdo? Se eu nem entendo de onde estou inserido, eu estou tomando tiro de todos os lados sem entender do porquê estão atirando em mim. Então compartilhe com outro dono ou dona de empresa para que ele entenda um pouco do que está acontecendo no nosso atual cenário brasileiro. Nada disso que está acontecendo hoje é um acidente, tudo isso foi programado e planejado, porque é bom ter gente que só se preocupa com o que vai comer e com quem vai transar aí no próximo final de semana, ou muitas vezes com a própria mão, infelizmente. Tamo junto, valeu Alan, até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Bora.